Acontece em um milissegundo. O copo de leite que vira na mesa. O não desafiador na hora de dormir. O choro que não para, exatamente quando você está no seu limite. E então, você sente. Aquele calor que sobe pelo peito, a mandíbula que se aperta, a voz que se torna mais grave. É a raiva, o inimigo interno. Por um breve momento, você não é o pai que leu livros, que planejou ser paciente, que jurou ser um porto seguro. Você é apenas a reação. O grito que escapa, a porta que bate, o silêncio cortante que dói mais do que qualquer palavra. E logo em seguida, o dilúvio. A culpa, o arrependimento que corrói enquanto você olha para aqueles olhos pequenos e assustados e percebe que acabou de mostrar ao seu filho o exato comportamento que você mais despreza. Você acabou de passar adiante o veneno. E para você, que ainda não é pai, mas sente o chamado, essa é a sua sombra, o seu maior medo. A possibilidade de que no momento de maior pressão, você não seja o homem que aspira a ser. O medo de que, por trás da sua calma atual, exista um pavio curto esperando para ser aceso, um legado de impaciência que você herdou e que teme passar adiante. Se você se identifica com isso, saiba que não está sozinho. Esta é a guerra mais comum e mais silenciosa da paternidade e da formação de um homem. Mas e se eu te dissesse que os homens mais sábios da história, generais, imperadores e filósofos, não só travaram essa mesma guerra, como criaram um arsenal completo para vencê-la? Eles não viam a raiva como uma falha moral, mas como um erro técnico, um erro de julgamento que poderia ser corrigido com treinamento. Eles eram os estoicos, e eles eram engenheiros da alma humana. Neste vídeo, nós não vamos te dar dicas como respire fundo ou conte até 10. Isso é um curativo para uma hemorragia. Nós vamos mais fundo. Nós vamos aprender a desarmar a bomba antes que ela exploda. Vamos entender o mecanismo da raiva para que possamos desmontá-la, peça por peça, usando as ferramentas de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Esta não é uma jornada para suprimir a raiva. É uma jornada para transcendê-la. Se você está pronto para parar de ser um refém dessa emoção e começar a forjar um legado de calma e força, tanto para você quanto para seus filhos, então você está no lugar certo. A sua inscrição neste canal é o primeiro ato de rebeldia contra o inimigo interno. Para desarmar um inimigo, você primeiro precisa entendê-lo. Você precisa conhecer sua natureza, sua tática, sua origem. E ninguém na história dissecou o nosso inimigo interno com mais brutal honestidade do que Lúcio Aneu Sêneca. Sêneca não era um acadêmico isolado. Ele foi um dos homens mais ricos de Roma, conselheiro do infame imperador Nero, um homem que viveu no epicentro do poder, da conspiração e da brutalidade humana. Ele viu a raiva em sua forma mais pura e destrutiva, e em sua obra-prima, Sobre a Ira, ele nos dá o diagnóstico mais clínico e assustador já feito sobre essa emoção. Para Sêneca, a raiva não é uma emoção comum. Não é uma simples tristeza ou um medo passageiro. A raiva, ele diz, é uma loucura temporária, brevis insania. Pense nisso. Uma loucura, um estado onde a razão é sequestrada. Sêneca descreve um homem possuído pela ira. Seu rosto inteiro está vermelho, seu corpo treme, seus lábios se contorcem, os olhos se arregalam. Ele não se parece com um homem, mas com uma fera selvagem. Você reconhece essa fera? É a mesma que às vezes nos olha de volta no espelho, nos momentos de fúria. Mas aqui vem a parte mais importante do diagnóstico de Sêneca, a chave que pode nos libertar. Ele argumenta que a raiva não é um reflexo involuntário. Não é como o pulo que você dá quando ouve um barulho alto. Esse primeiro susto, essa primeira reação física, os estoicos chamavam de protopaixão. É um instinto e está fora do nosso controle.
A raiva, no entanto, vem depois. Ela só nasce quando a nossa mente racional, a nossa cidadela interna, concorda com uma série de julgamentos. A raiva é o resultado de uma história que contamos a nós mesmos em uma fração de segundo. Primeiro julgamento: eu fui ofendido. Meu filho me desobedeceu, meu espaço foi invadido. Segundo julgamento: essa ofensa foi injusta. Ele não deveria ter feito isso. Terceiro e mais perigoso julgamento: a vingança é uma resposta apropriada. Eu preciso mostrar a ele quem manda, eu preciso gritar para ele aprender. É nesse terceiro passo, nesse consentimento à retaliação, que a protopaixão se transforma na loucura da ira. É aqui que abrimos os portões da nossa cidadela para o inimigo. Isso significa que a raiva não é algo que acontece a você. É algo que você, em um nível mental, permite. É uma escolha. E se é uma escolha, pode ser treinada. Se é um julgamento, pode ser reavaliado. Se é uma história que contamos a nós mesmos, essa história pode ser reescrita. Este é o primeiro grande passo para a liberdade. Entender que o poder não está no grito, mas no silêncio entre o insulto e o seu julgamento. Essa ideia de que a raiva é uma escolha é profunda e, para muitos, revolucionária. Aprender a dominar essa escolha é como aprender a pilotar uma máquina poderosa. É preciso entender cada engrenagem. Se você quer continuar essa jornada e dominar a engenharia da sua própria calma, continue conosco, pois as ferramentas que virão a seguir são o manual de instruções. Sêneca nos deu o mapa do território inimigo. Ele nos mostrou a anatomia da raiva, o mecanismo de julgamento que a transforma de uma faísca em um incêndio. Mas um mapa, por si só, não vence uma guerra. Para isso, precisamos de armas, de táticas, precisamos de um arsenal. É aqui que o estoicismo transcende a teoria e se torna um manual de operações para a vida. Os estoicos não eram homens de palavras vazias. Eles eram obcecados por exercícios práticos, por armas mentais que poderiam ser usadas no calor da batalha. E agora, vamos abrir esse arsenal. Vamos equipar você, seja para as trincheiras da paternidade ou para a preparação antes dela, com as 4 ferramentas mais poderosas do pai estoico. Ferramenta número 1, a torre de vigia, Prosoche. Imagine que a sua mente é uma cidade murada. No centro está a sua cidadela da razão, o seu eu mais sábio e calmo. As protopaixões, aqueles sustos e irritações iniciais que Sêneca mencionou, são batedores inimigos que aparecem no horizonte. Eles não são uma ameaça ainda. O perigo real acontece quando um desses batedores chega aos portões e, sem ser desafiado, convence seus guardas a abrir e deixar um exército inteiro entrar. A maioria de nós vive com os portões abertos e os guardas dormindo. É por isso que somos tão facilmente invadidos pela raiva. A primeira ferramenta, a mais fundamental, é construir a sua torre de vigia. Os gregos a chamavam de prosoche. É a prática da atenção plena, de manter uma sentinela constante no portão da sua mente. Não é meditar por 1 hora e esquecer pelo resto do dia. É um estado de alerta contínuo. É o hábito de se perguntar dezenas de vezes ao dia: o que está acontecendo na minha mente agora? Que pensamento está tentando entrar? No começo, você só vai perceber a raiva quando ela já tiver saqueado a sua cidade. Mas com o treino, você vai identificá-la quando ela ainda for um pensamento pequeno no portão. Meu filho está me ignorando de propósito. Alto lá, dirá a sentinela. Isso é um fato ou uma interpretação? É uma afronta pessoal ou apenas o comportamento de uma criança cansada? Ao fazer a pergunta, você já quebrou o feitiço. Você já iniciou a defesa. Prosoche é a sua linha de frente. Ferramenta. Número 2. A pausa sagrada. Se a sentinela falhar,
Se um pensamento inflamado conseguir passar pelo portão, você ainda tem uma última linha de defesa antes que o caos se instale. É um espaço minúsculo, quase inexistente para o homem não treinado, mas que para o estoico é vasto como um oceano. É o espaço entre o estímulo e a sua resposta. Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto, disse que nesse espaço reside a nossa liberdade e o nosso poder. Sêneca nos ensina como acessá-lo. Ele diz: a melhor cura para a raiva é o adiamento. Imagine a cena. Seu filho derrama o suco na toalha de mesa branca. O estímulo chegou. Sua proto-paixão dispara. A história começa a ser contada na sua cabeça. De novo, ele nunca aprende. Que falta de respeito. É nesse exato milissegundo, antes que o grito se forme na sua garganta, que você aciona a pausa sagrada. É uma ação física. Você fecha a boca. Você inspira profundamente, sentindo o ar encher seus pulmões. Você pode até se virar, dar 2 passos, colocar as mãos na pia. Você cria, fisicamente, 1 ou 2 segundos de tempo, um adiamento. Nesses segundos, você não está contando até 10. Você está fazendo algo muito mais poderoso. Você está dando à sua razão, à sua cidadela, a chance de se reconectar. Você está convocando o seu eu mais sábio de volta ao trono. E nesse pequeno espaço, você pode escolher sua resposta em vez de apenas vomitar uma reação. A resposta pode ser um suspiro, um tudo bem, acidentes acontecem, vamos limpar, ou uma orientação firme, mas calma. A resposta é sua. Você a escolheu. Você não foi um escravo da sua reação. Essa sensação, a de escolher conscientemente a sua resposta no meio da tempestade, é o verdadeiro poder. É a diferença entre ser o mestre da sua casa ou um prisioneiro dentro dela. Se você está começando a sentir o potencial libertador dessas ferramentas, clique no botão de gostei, como um sinal de que sua sentinela interna está acordando e pronta para o próximo nível de treinamento. Nós construímos nossa torre de vigia e consagramos a nossa pausa sagrada. Mas o arsenal estoico não se contenta com a defesa. Ele nos ensina a atacar, a nos antecipar ao inimigo e, em um movimento de gênio marcial, a usar a força dele contra ele mesmo. Vamos às 2 últimas e mais transformadoras ferramentas. Ferramenta número 3. O simulador de voo Premeditatio Malorum. Pilotos de avião não aprendem a lidar com uma falha de motor no meio de uma tempestade real. Eles passam centenas de horas em um simulador de voo, enfrentando todas as catástrofes possíveis em um ambiente controlado, para que, quando a crise real acontecer, a resposta seja calma, metódica, quase automática. Eles já estiveram ali antes. Os estoicos inventaram o simulador de voo para a alma. Eles o chamaram de Premeditatio Malorum, a premeditação dos males. Isso não é pessimismo. Não é sobre esperar o pior da vida. É sobre ser um estrategista. É um ensaio mental diário que te prepara para o campo de batalha da paternidade. Funciona assim, todo dia, de manhã, com a quietude do seu café, antes que o caos comece, você roda o simulador. Você não pensa em coisas boas. Você visualiza com calma e sem emoção os desafios mais prováveis do seu dia. Hoje, na hora do jantar, meu filho de 5 anos vai se recusar a comer os vegetais e começar uma birra. Ele vai gritar, ele vai chorar. Você não para aí. Você visualiza a si mesmo respondendo como o pai que você quer ser. Quando isso acontecer, eu não serei pego de surpresa. O calor não vai subir. Eu vou respirar fundo, olhar para ele com firmeza, mas com compaixão, e direi: eu entendo que você não quer comer, mas este é o nosso jantar. Você pode escolher comer agora ou esperar até o café da manhã. Você ensaia a sua calma, você ensaia a sua firmeza, você ensaia a sua resposta.
Ao fazer isso, você está despindo o evento futuro de sua arma mais poderosa, o elemento surpresa. A raiva explode quando somos pegos de surpresa por uma realidade que não corresponde à nossa expectativa. Ao premeditar o mal, você ajusta suas expectativas à realidade. Quando a birra realmente acontecer, sua mente dirá: "Ah, aqui está, exatamente como ensaiamos." Cenário 7. Procedimento padrão. Você deixa de ser um ator pego de surpresa e se torna um diretor no controle da cena. Ferramenta número 4. A alquimia de Marco Aurélio. Esta é a ferramenta final, a mais sublime, é a que transforma o veneno em remédio. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações uma das frases mais poderosas da história do pensamento. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que cada obstáculo, cada frustração, cada ofensa não é um bloqueio no seu caminho. É uma oportunidade para praticar uma virtude específica. É o próprio material do seu treinamento. Isso muda tudo. A birra do seu filho no supermercado não é mais uma humilhação pública. É um treino ao vivo, um presente do universo para você praticar a virtude da paciência e da firmeza serena. A porta que seu adolescente bate na sua cara não é mais um ato de rebeldia. É um treino para a virtude da compreensão, da empatia e da comunicação não violenta. O seu cansaço extremo no final de um dia exaustivo, quando tudo que você quer é silêncio, mas seu filho pequeno quer brincar, não é um teste à sua resistência. É um treino para a virtude da gentileza e da generosidade, exatamente quando seria mais fácil ser egoísta. Com esta mentalidade, nada pode te derrotar, porque tudo o que acontece te serve. Você se torna um alquimista. Você pega o chumbo bruto da frustração diária e o transforma no ouro do seu caráter. E seu filho, mesmo sem entender a filosofia, vê essa alquimia em ação. Ele não vê um pai que nunca se frustra. Ele vê um pai que usa a frustração como um degrau para ser um homem melhor. E essa é a lição mais poderosa de todas. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas ao início do seu treinamento real. Nós dissecamos a raiva com Sêneca, construímos nossa torre de vigia, consagramos nossa pausa, simulamos nossas batalhas e aprendemos a transformar obstáculos em caminho com Marco Aurélio. O inimigo interno nunca será completamente erradicado. Haverá dias em que a sentinela vai cochilar e a sua cidadela será invadida. Haverá momentos em que você vai reagir em vez de responder, e está tudo bem. Porque o objetivo do estoicismo não é a perfeição, é o progresso, é a prática diária, é a intenção. Lembre-se, o verdadeiro legado que você deixa, seja como pai ou como homem, não é a ausência de tempestades, é a habilidade de ser o porto seguro no meio delas. Seus filhos não se lembrarão das vezes em que você sentiu raiva. Eles se lembrarão do que você fez com ela. Eles se lembrarão do pai que respirou fundo em vez de gritar. Do pai que se ajoelhou para olhar nos olhos deles em vez de se agigantar sobre eles. Do pai cuja calma era uma força mais poderosa do que qualquer fúria. Esse é o legado. Essa é a força que você está forjando, não apenas para você, mas para as gerações que virão através de você. A jornada para se tornar um pai estoico é contínua. As ferramentas que aprendemos hoje são apenas o começo do nosso arsenal. Se você se compromete com essa jornada, se você busca construir um legado de força e serenidade, então sua próxima ação é clara. Inscreva-se no canal, ative as notificações e explore os outros vídeos que preparamos para você. Cada vídeo é mais um passo no caminho. Obrigado por lutar a boa luta. Nos vemos no próximo treinamento.